Sua proteção de dados com o DL4000 e o DR4100, apresentado por Celso Bonilha, Brand Manager para soluções de armazenamento de dados da Dell. Fique à vontade para fazer perguntas, caso vocês tenham dúvidas quanto ao conteúdo apresentado pela aba de perguntas e respostas durante a sessão. As perguntas serão respondidas nos 5 minutos finais e por e-mail posteriormente. Esperamos que o webcast de hoje seja interessante para todos. Obrigado. E que a gente vai estar apresentando aqui para vocês, que são alternativas de armazenamento em disco, né, que a gente tem para disponibilizar aí para vocês, ok? A gente vai estar falando então dessas duas alternativas de proteção de dados em cima do Dell DR4100 e do DL4000. Para a gente começar a conversar, vamos dar uma olhadinha primeiro no cenário, né, que a gente está vivendo, né? Isso aqui provavelmente vocês já viram estes slides algumas vezes, né? E na verdade, para a gente ver e confirmar, né? Isso é um estudo que foi feito pelo IDC há algum tempo já, né? No começo da década aqui de 2010, né? 2011 até 2020, como eles veem que os dados vão crescer nessa plataforma, tá ok? De armazenamento de dados. E não é só isso, né? Como que TI vai se desenvolver nisso, né? Um dos principais desafios, né, que a área de TI está vivenciando hoje em dia, e um dos principais deles é justamente o crescimento aí de dados extremamente alto. A gente está falando de uma explosão de dados, né? E nesse estudo realizado pelo IDC, o que eles apontam é que, por exemplo, né, o número de servidores que vão ser trabalhados, né, pelas empresas vai crescer em 10 vezes durante essa década. Então vai ser um crescimento bastante acelerado, seja de servidores virtuais quanto servidores físicos, né? Vai ser um crescimento bastante alto, vai ser um número muito maior de servidores que tem que ser gerenciados pelas áreas de TI para acompanhar esse crescimento. Nesse mesmo período, né, a gente vai ter um crescimento de 50 vezes no volume de dados que vão ser armazenados. Então, os dados vão crescer numa velocidade ainda muito maior dentro dessa década, essa é a previsão do estudo de IDC. Isso vai fazer com que a gente tenha que se estruturar, né, na nossa solução de armazenamento de dados para atender esse crescimento tão vertiginoso que a gente está vendo. E também outro ponto que se diz aqui nesse estudo é que os dados vão circular entre as aplicações num volume muito grande, né? São 75 vezes mais do que no começo da década, né? Então as informações, né, as aplicações, os servidores de aplicações vão trocar muitas informações entre si e os dados vão ter que caminhar muito velozmente dentro do data center para atender essa demanda. Só que daí, né, se a gente for ver um número pequeno nesse slide aí, é o número de pessoas que vão estar administrando esse ambiente cada vez maior, né, no final da década. Isso vai crescer apenas 50%, né? Se hoje a gente tem 2 pessoas cuidando de TI, né, para armazenamento de dados, no final dessa década a gente vai ter só 3 pessoas. Então, uma pessoa a mais para trabalhar com um número muito maior de equipamentos, de soluções que vão ter que ser administradas, um número extremamente muito maior de dados para estar trabalhando. Ou seja, a gente vai ter que ser mais eficiente, né? E se a gente for verificar, né, o que está impulsionando esse crescimento, acima de tudo, são os dados, né? São as aplicações novas que vão surgindo pelas demandas de negócio que cada vez mais vão demandando mais dados, né? As aplicações atuais trabalham cada vez com volume maior de dados, né? A gente tem todo mundo olhando e analisando os dados para tirar inteligência de dentro daquela massa de informação que a gente tem e gerando cada vez mais dados e trabalhando em cima desses dados, agrupando os dados, né? A gente tem aí a tendência de Big Data, virtualização, né, que traz também a necessidade do crescimento de dados, né? Tudo fica muito mais fácil, a gente cria ambientes mais rapidamente para atender as novas demandas de negócio em cima das aplicações e geram mais dados que precisam ser administrados de forma, inclusive, mais ágil, né? Tudo trabalhado em modo eletrônico, né? Cada vez menos se usa um meio de papel para armazenar documentos e tudo mais, compartilhamento muito grande de informações dentro da empresa, como soluções como SharePoint, onde as pessoas vão depositando cada vez mais informações que precisam ser armazenadas e são trocadas, são fontes de inteligência também para dentro da empresa, né? Tecnologias Web 2.0 e retenção por longo tempo, né, das informações que precisam ser armazenadas por questões legais ou por questões mesmo de normas de dentro da empresa que precisam ser armazenadas há muito tempo. E a gente vê uma tendência, né, daquilo que a gente chama de dados
não estruturados, né? São dados, são arquivos que são gerenciados e trabalhados dentro da organização, né? Que não tem uma forma, por exemplo, de um banco de dados relacional, onde você trabalha de uma forma mais organizada, né? Mas arquivos espalhados por toda a empresa que estão crescendo mais rápido. Se a gente for ver nesse gráfico, a parte azul vai ter uma aceleração ainda maior, de uma taxa de crescimento anual aí de 45,6%, ou seja, no final desse estudo também aqui realizado por IDC, em 2015 a gente vai ter uma porção desses dados ainda maior. Na verdade, dentro desse cenário de crescimento, né, a gente tem mais alguns desafios ainda, como por exemplo, né, todo mundo está trabalhando praticamente 24/7, né? As organizações precisam estar organizadas dessa forma, porque os clientes, né, das nossas empresas, quase que independentemente de qual setor a gente atua, acabam trabalhando e se conectando de fora, pedindo informações que precisam estar disponíveis, os dados têm que estar disponíveis para atender aquela demanda mesmo que fora do horário. Os clientes estão trabalhando de uma maneira 24/7 também, né? Mesmo porque as empresas estão cada vez mais trabalhando globalizadamente, então tem clientes espalhados ao redor do mundo, muitas vezes, e fazem acessos fora do horário. Também tem pressões do próprio negócio, né, para tudo estar executando e trabalhando dentro desse padrão, né, de 24/7. Quase que a gente vai ter que ter o próprio ser humano trabalhando 24/7, né? Isso é bastante difícil para a gente trabalhar. Estão me dando um feedback aqui que está cortando um pouquinho o áudio. Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar para ver se a gente continua bem. Se tiver algum problema aí, por favor, também me sinalizem no PR, tá ok? Mas então a gente está trabalhando com pressões cada vez maiores. Os clientes, a própria organização, o negócio da empresa precisa trabalhar de uma maneira 24/7. Tem ambientes também que determinam, né, as regulamentações nas quais a empresa está embarcada, também trabalham de uma forma que demanda que as organizações tenham um gerenciamento de dados mais afinado e que tenham os dados disponíveis praticamente 100% do tempo, né? Isso também é uma pressão bastante grande. E quando a gente fala de proteção de dados, né, a gente vai ver que muitas vezes a gente acaba não protegendo devidamente aqueles dados que são críticos para a empresa, né? A gente ou tem uma solução única para proteger toda a massa de dados, dados extremamente críticos, ou aqueles dados menos críticos, e acaba tendo uma dosagem diferente de proteção, né, que a gente deveria ter para aqueles dados mais críticos, está protegendo a menos, né, com um grau de proteção menor, ou protegendo demais os dados que são menos críticos. Mas a gente tem cada vez mais as equipes de TI, né, que trabalham com gerenciamento de dados, focada, né, lutando aí para continuar trabalhando de forma a disponibilizar, a ter os dados disponibilizados e protegidos no momento em que eles forem necessários. Cada vez mais, né, com esse volume crescente de dados, as janelas para backup estão se tornando cada vez mais curtas, né, não está dando tempo da gente programar o backup que ele termine de uma maneira adequada durante a noite, por exemplo, né, naquele turno, né, das 6 às 8, primeiro porque ninguém está mais respeitando esse turno e depois porque o volume de dados está cada vez maior, então a gente tem bastante dificuldade. Na verdade, isso acaba acarretando num risco maior de perda de dados, por exemplo, né, se a gente não tiver as rotinas e as soluções de backup que atendam a essa necessidade, e muitas vezes pode levar a perder algum cliente que ficou insatisfeito porque ele foi afetado com essa perda de dados, ou a empresa tem um custo muito grande associado com aquela perda de dados que não pode ser recuperada, e acabando aí com a própria reputação da empresa. A gente vê que empresas que ficam fora, né, por indisponibilidade de dados por um tempo bastante grande tem um efeito muito negativo na percepção que ela tem no mercado, e isso afeta os negócios de uma maneira bastante impactante, ok? Tradicionalmente, né, a fita é utilizada como uma solução, né, soluções de bibliotecas de fitas, né, maiores ou menores, mas a fita é o meio, né, tradicional para fazer as soluções de backup e recuperação das informações, para proteção dos dados dentro das organizações. Obviamente existem benefícios e é uma solução que perdura já há um longo tempo dentro das organizações para proteção de dados, e que traz, obviamente, alguns benefícios de custo, por exemplo, um custo acessível, né? A gente vê a solução de uma maneira bastante coerente em termos de custo, porque comparar, né? Muitas vezes a comparação é feita na mídia, né? Comparar disco versus fita é bem mais em conta, mas a gente tem que estudar, né, como um todo, né? Mas
o custo total de propriedade de uma solução, por exemplo, de proteção de dados, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que leva a gente a ter soluções hoje em disco também que colaboram para a gente estar movimentando para esse lado. Trabalhar com quantidades conhecidas, até no volume de dados que a gente vai guardar, aquele volume de fitas que vão ser necessárias para fazer o backup da minha solução e trabalhar sempre de uma maneira conhecida, né? E, obviamente, que a exigência da gente ter a proteção de dados até fora da organização para evitar, né, numa perda, num desastre maior, ter os dados fora da organização acaba sendo possível de se fazer quando se utiliza a fita, porque a gente movimenta o meio, né, a própria fita para fora do site da nossa organização, sem ter custos de WAN. A gente acaba não mandando isso via rede, né? A gente faz isso fisicamente. A gente tem lá uma empresa contratada ou mesmo outra unidade da nossa organização para armazenar aquelas fitas que estão com os dados que estão protegendo as nossas informações. Mas, obviamente, né, nesse ambiente de fita também, e com o passar do tempo isso fica cada vez mais visível, a gente tem alguns desafios, né? Como um prazo muito grande para a gente fazer os backups desse volume de dados cada vez maior, né? A tecnologia de armazenamento de fita, apesar da evolução, acaba sendo mais dispendioso em termos de tempo mesmo para a execução do backup, para fazer essa proteção de dados de um volume cada vez maior. E também, né, o tempo de recuperação, né? Se a gente for imaginar o tempo para eu recuperar os dados na velocidade que hoje a área de negócios demanda, né? Eu não posso, se eu tenho que recuperar uma informação, tem que ser extremamente rápido. Então, para eu montar aquela fita que foi feita, por exemplo, um backup há algum tempo atrás, eu tenho que buscar aquela fita, voltar para minha biblioteca, por exemplo, ali, para buscar aquela informação que eu preciso e fazer a recuperação, eu vou levar um tempo que muitas vezes não atende mais a necessidade do negócio. Então, acaba sendo soluções que hoje, né, na velocidade que as coisas estão acontecendo, acabam não sendo mais interessantes, né? Resultados também muitas vezes não confiáveis, né? Muitas vezes a gente acha que a proteção do dado está perfeita, né, na fita. Quando a gente vai precisar recuperar uma informação dali, a gente vê que aquela informação não está mais disponível. A gente teve algum problema no meio e acabou tendo que trabalhar de uma outra forma aí para recuperar aquele dado, ou muitas vezes nem foi mais possível recuperar aquela informação, né? Então a gente tem esse risco maior de perder a informação, né? Também uma dificuldade bastante grande de gerenciamento, né? O time acaba passando muito tempo para recuperar uma informação específica dentro de um volume, né? Dentro de uma solução de backup hoje tradicional em fita, processos onerosos até também para o envio das fitas de um lado para o outro para trabalhar dessa forma, né? E custos crescentes de armazenamento. Com esse volume cada vez maior de dados, eu vou ter que crescer, né? Como a gente falou no estudo do IDC, no final da década, a gente vai ter 50 vezes mais dados para gerenciar, então a gente pode proporcionalmente imaginar que a gente vai ter 50 vezes mais espaço de armazenamento do backup também para estar atendendo lá na frente esse crescimento de dados. Isso vai causar um custo extremamente alto aí nesse desenvolvimento, tá ok? E, né, dado esses desafios que tem que ser trabalhados nas soluções atuais, muitas vezes a gente parte para algumas soluções que não são ortodoxas, a gente pode assim dizer, né? A gente acaba trabalhando com backups incrementais, diferenciais ou backup full, né, o completo, periodicamente, né? Eu vou fazer uma rotina toda complicada para eu gerenciar depois, para trabalhar, mas para fazer com que eu diminuo o risco, né, e consiga trabalhar dentro das janelas de tempo que eu tenho para fazer os backups, eu acabo montando uma colcha de retalhos das aplicações versus a metodologia que eu estou fazendo do backup para cada uma delas, e acaba ficando difícil de se trabalhar, né? Arquiteturas também complexas, a gente cria soluções para fazer backup daquele ambiente principal de uma maneira dos vários ambientes que eu tenho dentro da minha organização de maneiras diferentes, que cria uma complexidade também grande para estar trabalhando. Vários servidores, né, de backup de mídia trabalhando, e para eu coordenar, né, que tudo tenha sido feito de uma maneira coerente, por exemplo, para eu voltar a uma situação da empresa que todas as aplicações estejam no mesmo ponto, acaba ficando complicado. E às vezes também a gente acaba negligenciando e fazendo o backup, né, vai para esse tipo de solução para buscar equalizar esse crescimento contínuo dos dados, mas vai, por exemplo, fazer um backup de volume menor. Eu vou negligenciar alguma aplicação menos crítica e não vou fazer a proteção, e de repente ali dentro tinha uma informação que vai me impactar bastante também no meu cenário atual.
Então, essas soluções de contorno acabam sendo difíceis de serem gerenciadas, porque vai precisar de um acompanhamento frequente, né, de alguma pessoa, né, que vai acabar gastando quase que todo o seu tempo nesse ambiente, né, fazendo intervenções diárias ali para manter aquele ambiente ok, né, e o backup acaba tendo um fardo ainda maior para a equipe que está gerenciando os dados de uma maneira muito forte, né. Ter que movimentar dados de um lado para o outro na solução para trabalhar e acabando não entregando, né, como a gente já falou anteriormente, o SLA que a linha de negócio da empresa precisa para recuperar uma informação, por exemplo, para às vezes recuperar uma informação com uma granularidade pequena que vai dar um trabalho muito grande para a localização dessa informação no meu armazenamento em fita para estar trabalhando, tá ok? Backup em disco, né, que é o caminho natural que todo mundo está caminhando, né, e muitas vezes usando o backup principal, né, na verdade a solução de armazenamento principal, né, eu reservo uma área do meu storage primário, do meu storage principal para fazer o backup, principalmente daquelas soluções mais críticas, né, daquele volume de dados que são das aplicações mais críticas pelo meu negócio, mas com certeza isso vai trazer vários ganhos, como diminuir o risco, né, de perda dessas informações, né, que é um meio mais seguro, protegido, com níveis de rede, de proteção dos discos, aquelas informações vão estar mais ali realmente protegidas, vai ser muito mais fácil de localizar os arquivos, está online, eu consigo trazer muito mais rápido uma recuperação. Os backups também são mais rápidos, que são de disco para disco, uma velocidade mais interessante, né? E mais fácil de gerenciar e de verificar os resultados que eu estou tendo com aquela solução. Mas, se a gente pensar só no disco friamente, isso não vai ser uma solução que vai resolver todos os nossos problemas, né? Por exemplo, o crescimento de dados vai continuar acontecendo, né? A gente voltando ali no estudo, né? Aquele 50 vezes maior vai acontecendo aí durante essa década, vai demandar que eu tenha uma área cada vez maior no meu storage principal, que muitas vezes o backup vai começar a puxar recursos que deveriam estar sendo utilizados no meu storage principal naquele ambiente, né, de interação direta, onde eu estou com meus servidores de aplicação gerando e trabalhando os dados, gerando e buscando dados, eu começo a ocupar, né, esse storage, vamos dizer assim, que tem uma característica mais primordial, mais principal mesmo para minha infraestrutura, e acabo trabalhando concorrendo, né, com as minhas aplicações que estavam demandando realmente a performance que eu preciso ter para atender essas necessidades de negócio. Mas aí o crescimento explosivo vai continuar acontecendo, eu vou continuar crescendo e ocupando espaço desse meu armazenamento principal. Também, né, eu vou com esse volume maior, né, e ocupando o meu storage, vou ter que trabalhar, né, as janelas vão continuar crescendo também para fazer esse backup e eu vou acumulando cada vez mais discos, né? Às vezes no meu storage principal e primário, e crescendo, né, o volume de discos que vão estar sendo utilizados de uma maneira talvez não apropriada para armazenar os backups. Mas aí, né, as tecnologias vão evoluindo e chegou, né, a gente sabe que está no mercado e a gente vai mostrar também as nossas soluções com desduplicação. A desduplicação vem e pode ajudar esse cenário, né? Eu estou pensando em backup em disco, né? Eu posso ter a desduplicação, que vai ajudar bastante nesse cenário aqui, porque para backup principalmente, né, um ambiente, quando a gente consegue desduplicar as informações, isso é muito interessante, porque no backup, né, se a gente for pensar numa política de fazer backups periódicos completos de todo o meu volume de informação, né, que acontece nas empresas, geralmente isso é feito semanalmente, né, o backup da semana 0 ali, quando eu comecei com a minha política, versus a semana 1, né, na próxima semana, a diferença desses volumes de backup, né, dos dados que estão aí dentro desse volume completo, de toda a minha capacidade de armazenamento que eu estou fazendo backup completo, ela varia pouco, né, não tem muita variação. Então, quando eu faço a desduplicação, na hora que eu vou armazenar o meu backup, eu consigo ter uma taxa de compressão de desduplicação extremamente interessante, que acaba viabilizando e tornando o backup em disco uma solução bastante interessante para a gente passar a utilizar. Então, a desduplicação, obviamente, reduz a quantidade de dados que eu vou armazenar, então isso determina que eu vou precisar de um volume de discos menor para fazer o armazenamento dessas informações, né? Eu vou reduzir também o tempo requerido para fazer o próprio backup, né?
eu vou trabalhar, né, as soluções vão trabalhar e entender qual é o volume de dados realmente que eu vou ter que estar armazenando, e eu vou estar escrevendo menos nos discos, por exemplo, e ganhando tempo também com isso, né? A recuperação, como está em disco, também é mais rápida se comparado com o ambiente de fita, né? Tem uma proteção extremamente maior, né? E a desduplicação também permite que eu desenhe soluções para, por exemplo, replicar as informações que estão no meu backup com outro site, para garantir que, num caso de desastre, eu tenha a minha informação, né? Em vez de eu ficar mandando fitas para outro site para garantir que eu tenho a disponibilidade daquela informação no caso de um desastre, eu posso fazer isso através da replicação, que já acontece, né? Os dados vão trafegar na minha WAN de maneira desduplicada, então de maneira otimizada, usando os recursos da melhor forma possível, inclusive os recursos de rede, né? E obviamente, né, em disco e desduplicado, eu vou ter uma confiabilidade maior nos dados que eu vou estar armazenando no meu backup, e vou aumentar, né, diminuir aquela preocupação do risco de perda de dados que eu vou estar tendo aqui em cima da solução, tá ok? Então, vamos dar uma olhada agora nas soluções que a gente tem para atender. Como a gente falou, a gente vai focar, né, há um tempo atrás, eu não sei se vocês tiveram a possibilidade de estar acompanhando, mas a gente fez uma apresentação também via web todas as soluções que a gente tem no portfólio da Dell para proteção de dados. Hoje a gente vai focar em duas delas, que são soluções para backup em disco, né? O DR4100 é uma delas, e depois a gente vai falar um pouquinho também do DL4000. São dois appliances para backup. A gente vai ver as diferenças dessas duas soluções, que fazem parte aí de um portfólio ainda mais extenso das soluções da Dell para armazenamento de dados. E o que a gente vê, né, o Dell DR4100 é uma solução de backup em disco, mas é uma solução que é uma solução para repositório das informações. Então, o DR4100 é uma solução que vai estar trabalhando aliada à solução de backup que vocês tenham na sua apresentação, tá ok? E o que acontece... Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Vocês me ouvem? Ok, tem alguma pessoa que perdeu aqui o áudio, por isso que eu estou checando com todos. Estão ouvindo? Vamos continuar, tá ok? Então, a gente tem no DR4100 uma solução para repositório dos dados do backup. Então, ele vai trabalhar em conjunto com as soluções de backup que você tem no seu ambiente, e depois a gente vai ver com quais ele se integra, mas é uma solução que vai fazer o armazenamento do backup, e ela vai trabalhar na desduplicação e compressão dos dados que vão ser armazenados aí dentro do DR4100. Esse é um appliance que utiliza o software Ocarina, que foi uma das empresas que a Dell adquiriu ali por volta de 2010, né? Que traz toda uma tecnologia. Para a gente ter uma ideia, a Ocarina é uma empresa que trabalhava com appliances justamente de desduplicação e compressão de dados, né? Para o armazenamento mais eficiente, para usar os recursos em disco mais eficientemente, que está embarcado dentro do Dell 4100, né? Do DR4100, e que, só para você ter uma ideia, tem mais de 2.000 algoritmos de compressão e desduplicação de dados, porque ela trabalha focada no conteúdo, né? Eu consigo ter algoritmos diferentes para trabalhar em conteúdos diferentes e ter uma taxa de compressão ainda maior para cada um desses volumes, né? Então, ele faz a desduplicação e compressão inline, ou seja, o seu servidor de backup vai enviar os dados que foram backupeados para serem armazenados no DR4100, ele vai trabalhar na compressão e na desduplicação no momento que esses dados estão sendo colocados para dentro do DR4100. Então, isso traz um custo de armazenamento reduzido, como a gente falou, a desduplicação traz um ganho bastante significativo para o ambiente de backup, justamente porque as soluções de backup trabalham com dados bastante duplicados. Se a gente for imaginar isso, por exemplo, se a gente for para a fita de novo, quantos dados a gente tem duplicados no ambiente que a gente faz os backups fulls em fita, né? Aqui você está trabalhando no ambiente controlado com a desduplicação e otimizando no recurso de armazenamento em disco, né? Então você vai ter uma taxa média de compactação usando o DR4100 de 15 vezes. 15 vezes pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo dos dados que você tem, de quais são os dados que você trabalha dentro da sua organização. Você vai conseguir trabalhar para entregar tanto os compromissos de janela de backup e conseguir cumprir esse ambiente, porque você consegue fazer os backups de maneira mais rápida com esse tipo de solução.
E no tempo de recuperação também muito mais interessante, que você está com aquilo na rede e pode buscar essas informações de maneira mais rápida. Lembrando de novo, e a gente vai ver um pouco mais para frente, que você pode trabalhar replicando entre dois DR400, entre sites diferentes, e conseguindo aí uma taxa também bastante reduzida no envio dos dados entre os sites, que você vai mandar essa informação também, só o diferencial desduplicado para o lado de lá, né, e trabalhando de uma maneira bastante otimizada também com a infraestrutura de rede entre os sites. Olhando um pouquinho mais, né, na solução, né, a solução trabalha com a desduplicação no nível de bloco, né, com janela variável. Isso, né, a gente compara aqui, né, tem vários tipos de desduplicação. Tem aquela desduplicação que trabalha no nível de arquivo, né, e aqui no exemplo, para tornar bastante simples, ele fala, por exemplo, né, se foi enviada uma apresentação de um portfólio de produtos para o time de vendas, para que eles usem nos seus clientes, né, e foi mandado para 10 pessoas do time de venda, ele vai pegar aquela informação, provavelmente vai editar o primeiro slide, vai trocar o nome do apresentador para o nome dele e vai salvar aquele arquivo. Quando eu fizer backup desses 10 arquivos, dessas 10 pessoas que alteraram apenas o primeiro slide, né, aqui a gente está falando de uma apresentação de 10 MB, ele vai salvar 10 arquivos diferentes, vai consumir 100 MB. Quando a gente está falando da desduplicação no nível de bloco, eu vou estar trabalhando uma granularidade menor, né? Então eu vou salvar os 10 megas do arquivo, que é praticamente o mesmo para todo mundo, com pequenas alterações que foi feita em blocos ali onde estaria o nome, né? Que foi o exemplo que eu citei aqui, ou seja, vai ser muito mais eficiente. Para os 10 arquivos que eu desdupliquei antes de armazenar, eu vou ter um ganho bastante interessante, porque a maior parte do arquivo é exatamente igual e está duplicada, e quando eu trabalho no nível de bloco, eu consigo ter uma eficiência ainda maior na desduplicação, e é assim que o DR400 trabalha, ok? Aqui é um exemplo, né, da desduplicação, como ela pode salvar espaço de armazenamento. Isso aqui é um caso de um cliente real da Dell, né? Então tem a comparação antes de utilizar a solução de DR e depois de utilizar a solução de DR, né? Então é um ambiente aí que ele tinha no storage primário, né, na massa de dados que ele está salvando, 9 terabytes. São arquivos compartilhados que ele usa aí dentro da organização, né? Tem uma taxa de alteração durante a semana de 5%, é aquilo que a gente falou, né? Quando a gente faz o backup full desses 9 terabytes de uma semana para outra, a diferença que tem, as alterações que foram feitas é cerca de 5% no caso desse cliente, né? São backups aí baseado na rede IP e tem replicação no ambiente, tá ok? O backup full é extraído na sexta-feira e o incremental de segunda a quinta. A janela que ele tem para fazer o backup full é de 5 a 7 horas e estava começando a ficar complicado antes dele adotar a solução do DR. E o período de retenção em disco que ele está usando, essa é uma outra coisa que eu não falei, mas a solução de backup em disco ela pode vir não para substituir toda a solução de backup em fita que eu tenho, mas sim pode ser parte, né? Eu coloco os dados mais recentes, os backups mais recentes aqui na política desse cliente, 3 meses de backup em disco, e depois desses 3 meses eu posso movimentar essa informação para um backup em fita, por exemplo, para guardar por mais tempo. Vou guardar 1 ano, mas os 3 primeiros meses eu uso a solução, por exemplo, de backup em disco com DR e depois eu passo para fita, né, quando a informação ficar mais antiga, porque a gente sabe que a recuperação de uma informação ela é mais frequente para os dados mais recentes. Os backups mais recentes eu vou ter que acessar provavelmente com uma frequência muito maior do que aqueles dados mais antigos que, por algum motivo, algum questionamento, alguma coisa mais antiga, histórica, eu vou ter que buscar, e aí pode estar armazenado em fita, porque eu também não tenho que retornar aquela informação de uma maneira muito rápida, porque não vai impactar o negócio de uma maneira mais alta, como os dados mais recentes, tá ok? Então, se a gente olhar aí no gráfico, né, a gente tem a quantidade de storage, né, necessária antes do DR era de 120 terabytes, se eu não fizesse a desduplicação, e passa a ser 8.6 terabytes, tá ok? Então, uma redução extremamente alta, justamente porque os 3 meses de backup que eu vou estar guardando aí dentro, desduplicados, vão demandar uma quantidade muito menor. Tempo também para completar uma situação de disaster recovery, quando eu tivesse que voltar os dados, né, das fitas ou da solução de DR aqui, cai drasticamente de cerca de 20 horas aí para cerca de 2 a 3 horas. E o custo também da banda para fazer a replicação dos dados caiu pelo menos pela metade no caso desse cliente aqui. Então a gente tem um ganho bastante expressivo usando esse tipo de solução, tá ok?
também, né, ele é extremamente fácil de integrar, né? Como eu falei, ele não traz o software de backup, ele vai se integrar no ambiente que você tem disponível. Então você tem lá um ambiente que tem fita, né? Tem lá o seu backup server que está fazendo a movimentação e o backup de todos os seus servidores de aplicação, né? Buscando os dados na SAN e trazendo para a fita e aumentando o número de tapes. Você pode incluir nesse cenário o DR4 para fazer aquele staging que a gente falou, para primeiro fazer o backup para dentro dele, numa política que nem no exemplo que a gente falou anteriormente, de 3 meses, e depois fazer a movimentação para um ambiente de fita também. Então, o DR4 ele tem sim software instalado, e por isso ele é um appliance, mas é um software simplesmente para fazer desduplicação e a compressão dos dados, que é baseado, como a gente falou, no Ocarina, né? Com toda essa inteligência baseada em recursos, né? Ele vai basear no conteúdo e vai usar recursos, né? Algoritmos diferenciados para fazer essa desduplicação e compressão e trabalhar da forma mais eficiente possível. E o DR4 como a gente falou, ele se encaixa nesse ambiente de vocês, ele é agnóstico, né? Ele trabalha com vários softwares de mercado, como a gente vai ver, e atende para fazer esse estágio de backup em disco primeiramente, tá ok? Ele é enxergado pelo software de backup como um target, né, de armazenamento, onde ele vai enviar aquelas informações que estão sendo backupadas dos seus servidores de aplicação, e na hora da ingestão dos dados ali dentro, ele vai fazer a desduplicação e a compressão dos dados e armazenar os dados de maneira extremamente eficiente para usar a menor quantidade de recursos de discos possíveis, tá ok? Depois de um tempo dele fazer o estágio aqui, aqueles 3 meses, você pode movimentar esses dados para a fita e armazenar por um longo tempo para recuperação futura, para caso isso seja necessário. A restauração, né, que o software de backup vai pedir para o DR100 também acontece de uma maneira mais rápida, né? Então, de novo, quem está cuidando do backup, daí se você for precisar restaurar uma informação, você pode entrar dentro do DR, né? O seu servidor de backup vai buscar a informação que está no repositório, que é o DR4 Isso vai ser reidratado e devolvido para o sistema para ser trabalhado lá pelos servidores de aplicação que estão necessitando novamente daquela informação, de restaurar aquela informação que estava no backup. Tá ok? A gente tem, né, como a gente falou, é uma solução agnóstica, ele é para repositório extremamente eficiente em discos, né, que a gente pode estar usando com vários softwares de mercado. Aqui é para a gente ver os principais deles. Eu diria que esse slide aqui ele é vivo, né, ele é atualizado o tempo inteiro, porque versões novas das soluções vão saindo e cada vez mais vão sendo atualizadas, vão sendo disponibilizadas para trabalhar junto com o DR4100. Ele é o verdinho aí no meio da solução, né? E a gente tem as principais soluções de mercado disponíveis para serem trabalhadas dentro dessa solução de armazenamento de backup extremamente eficiente, que é o DR4100, tá ok? Então, algumas das soluções de mercado que estão disponíveis, a gente começa aí com a solução da própria Dell, né? A Dell, como vocês sabem, ela fez a aquisição de uma empresa também chamada Quest, que tem um portfólio extremamente grande de soluções aí, já extremamente reconhecida no mercado, e parte dessa solução é de proteção de dados. A gente tem o NetVault, que é uma solução de proteção de dados para ambientes híbridos, né, que tem uma simplicidade no gerenciamento, né, dessa solução, consegue trabalhar de uma maneira bastante simples no ambiente complexo e heterogêneo. Ele está integrado para o ambiente do DR4100, você pode usar o DR4100 com o Quest como repositório dos dados para armazenamento em disco, utilizando os recursos de desduplicação e compressão de dados aí dentro, tá ok? A gente também tem um outro software também de Dell Quest, que é o vRanger, para proteção de ambientes virtualizados com VMware, tá ok? Foi uma das primeiras aplicações que trabalham no ambiente virtualizado de uma maneira extremamente inteligente, extremamente integrada, né? As soluções, né? A evolução da solução do VMware é trabalhada em conjunto com os nossos engenheiros aqui para ter a evolução toda caminhando também dentro dessa solução de proteção do ambiente virtualizado. E o vRanger também pode ser composto e trabalhar dentro da solução do DR4100 para o backup em disco de maneira extremamente otimizada, tá ok? E os demais softwares de mercado, por exemplo, da Symantec, Backup Exec e NetBackup já estão disponíveis para se utilizar a compressão e a desduplicação do DR4100, ou seja, você pode agregar o DR4100
num desenho de solução que você já tenha utilizando o software da Symantec para fazer esse estágio no disco, né? E já de forma eficiente, desduplicada, e assim por diante, né? A gente tem outros players, como a gente está vendo, com o Volt, né? Com a solução de Sympana, que também está integrado, a gente pode usar. Network da MC está integrado. Vim, Tivoli, né? TSM da IBM, o Oracle RMAN e o ArcServer da CA. Todos eles estão integrados. Mas mais do que essa apresentação aqui, independentemente de qual ambiente você tenha na sua empresa, se você pensar em utilizar uma solução de backup em disco como DR4 vocês devem contatar-nos, né, contatar o time da Dell, né, os nossos especialistas, que vão entender qual é a solução de backup que você tem hoje dentro da sua empresa e verificar se ele está disponível para trabalhar junto com o DR4 né? A gente está vendo aí que as principais soluções de backup de mercado estão disponíveis, tá ok? E como a gente falou lá atrás, né, uma outra utilização extremamente interessante desse tipo de solução de backup em disco otimizado, né, é você fazer uma implementação de disaster recovery. Você pode ter um DR400 em 2 sites distintos da sua organização e fazer a replicação das informações entre os DR400. Isso vai acontecer de maneira desduplicada, ou seja, eu vou usar os recursos, né? Na verdade, a configuração dos recursos de rede que eu vou precisar ter entre os 2 sites, transferindo as informações de maneira desduplicada entre os sites, vai exigir um requisito de WAN menor. Eu vou usar muito menos largura de banda entre os 2 sites para fazer a transmissão dos dados. E eu consigo, né, replicar do site A para o site B cruzado, né? Eu posso fazer esse tipo de solução, ou ter até um concentrador, quando eu tenho mais ambientes espalhados da minha empresa, e muitas vezes a gente não tem um time de TI específico e especializado para fazer, né, o acompanhamento do backup. Eu posso trabalhar com DRs nesses pontos isolados e fazer a concentração. Eu consigo concentrar até 5 instalações diferentes num ponto único, né, concentrando esse backup num ambiente principal ali, e para eu trabalhar protegendo as pontas e replicando essas informações. Em caso de desastre nessas pontas, eu consigo recuperar e voltar com a aplicação para rodar instantaneamente aí, né? Porque eu estou com esses backups dentro da minha solução, tá ok? Então, é uma otimização, né, na forma de eu transmitir os dados que já vão desduplicados, eu economizo na largura de banda e tenho uma proteção extremamente alta para esse ambiente aí que eu estou trabalhando, ok? Então, eu posso replicar entre DR e aumentar a minha proteção dos dados dessa forma. Olhando aí, né, para o DR e olhar um pouquinho dos modelos que estão disponíveis, aqui é um resumo do que a gente falou, né? Então ele faz a desduplicação e compressão inline, né, na hora que vou fazer a ingestão dos dados aí dentro pelos servidores de backup do meu ambiente, ele vai fazer a desduplicação e compressão e guardar. A implementação desse ambiente, né, não é disruptiva, eu posso agregar isso no meu ambiente, né, como a gente falou lá atrás. O gerenciamento é bastante simples, né, através de uma interface web, que a gente faz toda a administração do ambiente, né. O licenciamento também é uma característica extremamente importante, assim como outras soluções, como por exemplo o Equalogic, né, para a solução da SAN. A solução do DR4100, ela é todo o licenciamento, todo o software que existe para a solução já está embarcado. Então, se hoje você começar com uma solução única do DR4100 e amanhã você ampliar, colocar um DR4100 no outro site da sua empresa e quiser começar a replicar, isso já está licenciado, você não vai ter que pagar mais por isso, tá ok? Integração, como a gente falou, com os vários produtos de mercado. E olhando um pouquinho, né, a linha, a gente tem 5 modelos, que esses modelos variam pela capacidade dos discos que a gente está utilizando no appliance, né? Então, é um appliance baseado aí nas tecnologias já de servidores 12G da Dell, né? Bastante evoluído, né? E que trabalham conforme o seu tamanho, né? A gente está vendo 3 números para cada um deles, a gente tem 5 modelos, né? O menor deles é com discos aí que chegam à capacidade 100, né, bruta de 3.6 terabytes, até soluções que chegam a 36 terabytes dentro do disco, dentro do appliance, desculpa. E essa solução são 12 discos, por exemplo, de 3 terabytes, que antes do RAID tem 36 terabytes, depois que eu fizer a proteção desses dados aí vai para 27 terabytes, mas trabalhando com a desduplicação e compressão dos dados, eu chego a atingir logicamente, né, para os meus backups que eu vou executar aqui dentro,
405 terabytes dentro do appliance, né? Então, são modelos diferentes e que atendem volumes de backup bastante expressivos dentro do próprio appliance. De novo, muitas vezes pode substituir até toda a solução de backup que você tem, mas outras vezes ele pode ser utilizado para ser parte da solução e para fazer aquele staging por um período, né, que vai se adequar à necessidade da sua empresa e depois você mandar os dados para a fita, tá ok? E se a gente for ver além, né, do appliance, junto com o lançamento, na verdade o DR4100 já é a segunda geração, né, dessa solução. A gente começou com o DR4000 e a gente está com o DR4100 já na família 12G de servidores, como a gente falou. Mas junto com o lançamento do DR4100 também foi lançada, né, a expansão desse ambiente. Então eu não preciso só trabalhar dentro do meu appliance, como a gente viu, mas eu posso crescer ainda com mais 2 gavetas baseado no nosso produto PowerVault MD1200, que traz mais capacidade de armazenamento da solução de backup, né? Que depois do RAID aí chegam a ser expansões de 9 TB, 18 e 27 terabytes pós-RAID, e que se eu for pensar de novo na solução, que é o caso, né, desduplicada, eu posso colocar mais gavetas de 405 terabytes de capacidade de armazenamento, ou seja, eu consegui ampliar o espaço de armazenamento para essa solução de backup em disco e ter soluções bastante interessantes para cobrir um volume de dados de backup bastante interessante, tá ok? Então, junto com o DR4100 foi lançado também a capacidade de eu adicionar a capacidade de armazenamento de backup com gavetas do MD1200 e crescer essa minha solução para atender um volume ainda maior de dados na medida da minha necessidade, tá ok? Bom, pessoal, do DR4100 era isso. De novo, né? Ela é uma solução. A gente vai começar a falar do DL4000, que tem outro, é uma solução completa de backup e recuperação. O DR4100, ele é para trabalhar junto com a solução de backup que você tenha. Nós temos soluções da própria Dell, como a gente falou, com o NetVault, o vRanger, e soluções de mercado que você compõe e usa o DR4100 para armazenamento da solução de backup de forma otimizada em disco, tá ok? O DL4000 é um outro conceito, também é um appliance, a gente vai começar a falar dele agora, mas ele é uma solução de backup completo, de backup e recuperação dos dados completamente, porque ele trabalha, né, com o software, no caso do DL4000, com AppAssure, e a gente vai falar um pouquinho dessa solução para vocês agora, tá ok? O DL4000, ele é da nossa linha PowerVault para proteção de dados, ele é uma solução completa de backup, você pode replicar as informações de backup e recuperar num appliance de 1U para você trabalhar dentro da sua solução, tá ok? Então ela é uma solução voltada para... é uma solução de pequeno, médio porte, tá ok? Que você pode trabalhar no ambiente já com a solução de software embutido. Então ele protege continuamente, né? A ideia é que você consegue, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, mas fazer muitos snapshots e proteger com um intervalo bastante curto e de recuperação extremamente rápida para voltar essas informações. Então eu crio pontos de recuperação de 5 em 5 minutos, por exemplo, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, e posso recuperar, né? Eu faço a recuperação em qualquer lugar, ou seja, eu protejo informações, né, que estão em ambiente virtualizado ou físico, e depois eu posso recuperar em ambientes heterogêneos. Eu posso proteger físico e voltar numa aplicação virtual se for necessário pela minha necessidade daquele momento e assim por diante. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas eu posso mover um dado que eu recuperei, né, que eu protegi, para um ambiente diferente daquele de onde partiu a informação. E eu consigo recuperar tudo. Na verdade, a proteção do DL4000 não é só dos dados, ele trabalha nos dados e na camada de aplicação, que ele trabalha com a imagem que está rodando ali em cima. Então eu consigo recuperar de uma maneira completa a aplicação que está rodando ali e que eu estou protegendo, tá ok? O DL4000, como a gente falou, ele é um appliance que tem hardware e software. O software é o AppAssure. O AppAssure, na verdade, essa é uma das maneiras de comercialização da solução do AppAssure, que é com o appliance, ou seja, você vai comprar o software instalado, pronto para ser colocado na sua rede e começar a operar, já configurado da maneira como ele vem, né? E você também pode comprar o AppAssure como uma solução de backup de software que você vai instalar no servidor, vai dimensionar esse servidor para atender a necessidade específica do seu ambiente e vai desenhar essa solução
da maneira que melhor lhe convier, tá ok? Então, no caso do appliance, ele já é projetado, né, para trabalhar num volume de informações, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas para garantir a continuidade de negócios e proteger uma quantidade específica aí, de dados, de informações e de aplicações, como a gente falou, não são só os dados, são os dados e os executáveis, tudo para ser recuperado de uma maneira bastante rápida, né? Ele é configurado para trazer o valor máximo aí numa solução bastante compacta, né? Num servidor de 1U, para armazenar um volume interessante de dados, porque ele trabalha também com desduplicação, como a gente vai mais para frente, e é uma solução turnkey, né? Como a gente falou, para você trazer para o seu ambiente, ligar, fácil de implementar e fácil de gerenciar, tá ok? Você coloca no ar bastante rapidamente. Falando algumas das características do AppAssure, né, que é o software que está embarcado nesse appliance, no DL4000, né, ele tem a capacidade, né, quando a gente fala de soluções, a gente tem o Recovery Point e o Recovery Time, né, o Recovery Point é os pontos de recuperação que eu tenho daquelas informações. Essa solução do AppAssure trabalha com snapshots que ele cria das soluções, das aplicações que estão rodando nos servidores que estão sendo protegidos, e eu posso fazer snapshots incrementais, né, de 5 em 5 minutos. É uma granularidade extremamente alta, ou seja, se eu tenho aquela informação, aquela aplicação, né, que é extremamente crítica para o meu negócio, eu posso criar snapshots de 5 em 5 minutos que garantem que eu não vou perder mais do que isso no caso de um problema que venha acontecer naquele volume daquela aplicação extremamente crítica para mim. Então eu posso fazer snapshots de 5 em 5 minutos para atender essa demanda de recuperação bastante rápida. Isso dá, né, se a gente fizer de 5 em 5 minutos, dá 288 snapshots por dia que eu posso ter pontos de recuperação para trazer de novo. Para aquelas aplicações que têm uma dificuldade bastante grande para a empresa, se eu perder tempo maior de informação, né, por uma perda que venha acontecer no volume, eu posso criar pontos de recuperação extremamente granulares aí de 5 em 5 minutos. A recuperação é extremamente rápida, a gente vai falar um pouquinho do Live Recovery mais para frente, né, mas que é uma característica, né, uma funcionalidade do AppAssure que traz quase que instantaneamente, né, quando você tem uma perda e vai recuperar uma informação do AppAssure, né, do DL4000, isso vem extremamente rápido, ele disponibiliza isso para o servidor de aplicação de uma maneira extremamente rápida para a aplicação voltar ao ar, enquanto ele continua fazendo o trabalho de recuperação no background, mas ele prioriza atender o serviço rapidamente para voltar a atender os clientes, né, que estão usando aquele servidor que ficou indisponibilizado de maneira extremamente rápida. Tem característica também de assegurar que a recuperação vai estar disponível, a gente vai falar disso mais para frente também, mas ele faz isso automaticamente. Ele pode fazer a recuperação universal, como a gente falou, né? Ele trabalha com ambientes híbridos, eu faço a proteção do ambiente físico e recupero, por exemplo, no ambiente virtual e vice-versa. Posso recuperar no ambiente em cloud sem problema nenhum, né? É completamente universal. Outra característica bastante interessante é que a solução traz dentro do appliance do DL4000, você pode configurar 2 máquinas virtuais standby que podem ficar ali rodando para fazer a recuperação do ambiente, né? Servir como disaster recovery para aquela aplicação extremamente crítica do seu ambiente. Vamos supor que você tem um servidor que, se parar, vai complicar muito a vida. Eu posso deixar uma máquina dentro do appliance, né, do DL4000 standby. Se houver uma queda da máquina, seja por motivos de hardware ou qualquer motivo que vai disponibilizar o meu serviço daquela aplicação, eu posso trazer no ar novamente em cima do próprio DL4000 e atender enquanto eu vou recuperar, né, o hardware ali, fazer o que for necessário para voltar com o meu servidor principal ali, eu consigo voltar com a minha solução, com a minha aplicação rodando dentro dessa máquina virtual que está dentro do DL4000, tá ok? A desduplicação e compressão estão integradas, obviamente, para você guardar essas informações da maneira mais otimizada possível. Tudo que eu falei ali do backup, né, continua válido, obviamente, que é uma solução de backup. Então, no backup, a desduplicação tem uma função extremamente importante, né? É uma console única para o gerenciamento, né? A gente trabalha de maneira a tanto fazer o backup e a recuperação dos dados de um ponto de uma console única. Tem um assistente de instalação e de configuração extremamente rápido. Na verdade, como a gente falou, ele já vem instalado de fábrica, né? Você vai colocar ele, fazer o set da rede, praticamente colocar no rack e colocar ele para funcionar. E tem um wizard para você fazer isso de maneira rápida, e você pode gerenciar esse ambiente remotamente através da iDRAC aqui, né? E o licenciamento dessa solução é pelo número de servidores que você vai proteger.
Então você tem pacotes de licenças de 5, 10 e 15 e você vai compondo isso para montar a solução, né? Você tem obviamente um limite para trabalhar e depende aí, né? O sizing tem que ser feito dessa solução, os nossos especialistas podem trabalhar nisso junto de vocês para entender se essa solução se aplica para o DL4000 ou precisaria ser um ambiente maior, e daí você vai pensar numa solução com Aperture já num ambiente externo, né? Trabalhando com o servidor com uma configuração diferenciada. O fato de você usar um appliance é justamente para você ganhar tempo e já ter a garantia que ele está configurado de uma maneira otimizada para trabalhar naquele volume de informação que você vai proteger. O PowerVault, né, olhando agora as características de hardware, ele é em cima da nossa tecnologia dos servidores 12G, obviamente, né, trabalhando com toda a experiência que veio do lado dos servidores, né, para trabalhar aqui em cima, e com o software Aperture, como a gente acabou de ver, né. Ele é pré-configurado, como a gente falou, para eliminar qualquer possibilidade de erro de configuração e tudo mais que venha a acontecer. Ele já está pronto para ser utilizado, né? A configuração dele, como a gente falou, é em UU. Ele vem com 10 discos internos, aí 2 deles utilizados para o sistema operacional que vai rodar aí dentro. Na verdade, é o Windows Server 2012 que roda nessa solução, tá ok? Como sistema operacional. E ele tem 8 discos para a área de backup. Discos aí de 1 TB, Nearline SAS, para fazer backup. São discos de 2,5 polegadas, tá ok? Ele trabalha com processadores 6-core, né, para dar a performance necessária para esse ambiente de backup que ele vai estar sendo utilizado, e tem 8 portas de 1 GB para fazer todo o I/O necessário aí para capturar as informações dos servidores de aplicação da SAN e trazer aqui para a unidade de backup. A capacidade dele, então, pós-RAID também, que é protegido com RAID 6, é de 5.5 TB dentro do próprio appliance, né, do DL4000, e ele também pode expandir com mais uma gaveta de MD 1200, e daí ele chega a uma capacidade de 35.5 TB para fazer os backups em discos. De novo, né, uma solução para pequeno e médio porte, né, e a gente pode estar trabalhando dessa forma a atender a necessidade, tá ok? Pessoal, tem algumas perguntas, né, que estão na janela, eu vou tentar respondê-las, até vou avisar aqui, a gente tem que dar uma aceleradinha para chegar no tempo. Se eu não conseguir responder, eu respondo por e-mail para vocês. Eu vou tentar ainda passar pelas perguntas no final da apresentação. Na verdade, por um descuido meu aqui, até não vi que já tinha bastante perguntas aqui, né, que a tela não estava rodando, tá ok? Mas aí a gente vai tentar falar no final, se sobrar um tempinho, ou a gente vai endereçar isso por e-mail e a gente entra em contato com vocês, podem ficar tranquilos. Mas agora vamos ver como é que funciona o DL4000, né? A gente tem o DL4000, é a solução, como a gente falou, é um appliance, ele vem ali com um servidor, né, que vai atender essa necessidade, com o hardware e com o software do Aperture instalado e pré-configurado e otimizado para esse ambiente, para proteger aí as máquinas, os servidores que você vai estar trabalhando. Então, ele protege tanto servidores físicos como virtuais, pode ter ambiente em cloud, você vai fazer a configuração, vai dizer onde ele vai estar atuando e ele vai proteger esses servidores do seu ambiente, tá ok? Também, né, ele faz a proteção dos dados usando o que a gente chama de um Smart Agent, né, um agente bastante esperto que vai ser instalado nos seus servidores que vão ser protegidos, né, e vai realizar os snapshots de toda a cadeia, né, de toda o elo, né, desde a aplicação, os dados, tudo que está envolvido, ele vai fazer snapshots e vai trazer isso para dentro do ambiente. Ele faz da pilha inteira, né, das aplicações para recuperar isso de uma maneira também integral, se for necessário, quando houver alguma perda nos seus servidores que estão sendo protegidos, tá ok? Ele usa desduplicação e compressão dos dados, como a gente falou, né? Então ele vai trazer os dados para dentro dele, e na hora que ele for realizada a ingestão dos dados aqui dentro dele, ele vai trazer de forma global, ele vai desduplicar as informações que estão vindo dos servidores de aplicação. Se tiver dados comuns nessas aplicações, ele vai fazer a desduplicação global no momento da ingestão de dado aqui dentro dele, reduzindo extremamente, a taxa de redução é extremamente alta, você consegue utilizar os recursos de disco de uma maneira bastante interessante, tá? A gente já falou, né, do ambiente de disaster cover lá para o DR4100, você pode ter a mesma solução também aqui para o DL4000, você pode usar, né, a gente fala que o core, né, o DL4000 funciona como um core da solução Aperture, então eu tenho aqui a capacidade de replicar os dados para um outro ambiente, que pode ser no site remoto, um outro DL4000, ou mesmo uma solução que foi desenhada
do zero ali no servidor até um ambiente maior do que o appliance, por exemplo, para concentrar os dados na minha matriz, e eu posso usar o DL4000, por exemplo, dependendo, obviamente, do tamanho da solução, né, nas minhas unidades remotas, nos meus escritórios ou nas minhas filiais, e trazer a concentração desses dados para dentro de um site para disaster recovery, tá, ok? Então, isso permite que de novo, eu posso fazer esse intercâmbio entre soluções heterogêneas, né, e eu posso voltar depois a minha aplicação lá no meu site. Vamos supor que no desenho aí o DL4000 está no meu site principal, né? E eu tenho o site Disaster Recovery que eu posso estar usando um outro tipo de aplicação ali dentro, né? Quer dizer, um outro tipo de solução em cima de um servidor específico, rodando uma máquina virtual. Se eu tenho uma queda nesse site A aqui, no site principal, eu posso subir a minha aplicação para rodar numa máquina virtual que está rodando dentro de um servidor que está no meu site de recuperação. E os dados caminham entre esses dois pontos, esses dois sites, de maneira também otimizada, tá, ok? A gente também tem uma arquitetura que é escalável, né? Você pode começar com uma solução reduzida dentro do próprio DL4000 e crescer conforme a sua necessidade. Você vai colocando mais aplicações para rodar dentro do seu ambiente. Você cresce, é claro que no DL4000 você tem a limitação do hardware, como a gente falou, de armazenamento de 35,5 terabytes e de uma capacidade específica, né? Daí depende do seu ambiente, mas de um volume de máquinas que pode chegar de 25 a 30 máquinas virtuais que você vai estar protegendo, ou até acima disso, dependendo do volume, né? e da intensidade de utilização desse ambiente. E você pode estar crescendo dentro do DL4000. Se você precisar de mais recursos, por exemplo, você pode colocar um segundo DL4000, né? Para atender as novas aplicações que estão chegando no seu ambiente, ou pensar numa solução de App Assure fora do appliance, né, para um ambiente ainda maior, que você pode armazenar, por exemplo, os dados dentro da sua SAN, onde quer que seja, e trabalhar no core, né, dessa aplicação já num ambiente diferenciado. De novo, né, a funcionalidade do appliance é trazer a solução de uma maneira bastante rápida para o mercado e para colocar funcionando para vocês aí dentro de casa, né. Ele também tem, como a gente falou ali atrás, o Recovery Assure. O que é isso? Ele garante, né, que a solução, quando eu for recuperar as informações, ela vai estar realmente ali disponível. Às vezes essa surpresa no ambiente de fita, na hora que você vai montar a fita, vai buscar os dados, você vai ver que isso não está mais coerente, porque teve algum problema no backup ou teve algum problema na mídia, né, na fita, quando você vai fazer a recuperação. Aqui não, né, o próprio appliance tem rotinas para fazer o teste dessa solução, né, de todos os dados das aplicações que estão sendo protegidas dentro do DL4000 nos momentos durante a noite, né, que ele está sendo menos utilizado. Ele vai fazer toda uma checagem se aquele volume, né, se aquela aplicação está recuperável. Então ele vai fazendo testes diariamente para ver a consistência daquelas informações que estão protegidas, se elas são recuperáveis, tá, ok? Tem também o Live Recovery, que a gente chama. Se você perder, por exemplo, um dos servidores que estão sendo protegidos, né, problema de hardware, vai demorar um tempo para eu solucionar, você pode voltar a aplicação para rodar num outro servidor, como a animação mostrou, ou, de novo, você pode configurar uma máquina virtual dentro do próprio DL4000 e restabelecer esse serviço, essa aplicação, para rodar no DL4000, enquanto você trabalha na resolução do problema que você teve no seu servidor que estava sendo protegido, tá, ok? Isso, de novo, é feito de maneira extremamente rápida, ele volta a aplicação extremamente rápida, dentro da máquina virtual, ou seja, num outro servidor também fora, e já disponibiliza o serviço daquela aplicação para a sua área de negócios voltar a trabalhar, operar rapidamente. E também, né, o recovery é universal, como a gente falou, né? Você pode proteger informações aí dentro da L4000 que venham de máquinas virtuais, máquinas físicas, de onde quer que seja, e restaurar isso em ambientes heterogêneos. Eu posso salvar de um hardware e voltar numa máquina virtual, eu posso ter uma solução que estava rodando uma máquina virtual, trazer para um hardware e vice-versa. Hardwares não precisam ser idênticos, eu subo de um hardware de um fabricante X, volto para um Y sem problema nenhum. Então ele é universal recovery, isso é uma funcionalidade extremamente interessante também para o ambiente. Bom, pessoal, era isso daqui, eram essas duas soluções de backup em disco que a gente está em cima do horário aqui. Algumas pessoas tiveram alguns problemas aqui de picotar as informações, infelizmente isso acho que devido até às velocidades de rede de cada um dos sites. A gente não está mais com tempo aqui de responder as perguntas, eu sinto um pouco por isso, porque acabou que ocupou mais tempo aqui eu falando,
mas fiquem tranquilos que a gente vai estar olhando todas as perguntas que foram realizadas aqui e passando para vocês, tá ok? Algumas delas que estão aqui... tecnologia de disco utilizado, né, no DR400 são discos Nearline SAS que estão ali dentro, de capacidade de até 3 TB. Acho que foi uma pergunta que foi feita aqui, dá tempo de responder rapidinho. Bom, pessoal, são discos SATA, né, e que estão disponíveis aí. Eu não vou conseguir realmente, a gente está estourado no tempo, eu peço desculpas por isso. Quero agradecer novamente a presença de vocês em mais esse webcast e lembrar vocês para estar aí agora respondendo a pesquisa que vem aí para vocês responderem. Estejam em contato conosco para os próximos webcasts que vão acontecer e meu contato também, né? A gente tem o contato do Brasil Webcast, vocês podem mandar qualquer dúvida para esse contato e a gente vai estar respondendo para vocês via e-mail também.